440 quilômetros da cidade de São Paulo, região sudoeste paulista, está o município de Assis, conhecido como Cidade Fraternal. Com cerca de mais de 100 mil habitantes, a cidade tem como destaque o setor pecuário e agrícola, usinas de açúcar e álcool e um forte comércio local. Conhecida como capital do Paranapanema e cidade fraternal, o povoado de que se originou o município tomou o nome do doador, Capitão Francisco de Assis, e se desenvolveu em torno da Capela de Pau a Pique, erguida no local onde hoje se situa a catedral. O escritor e historiador Luiz Carlos de Barros tem pesquisado sobre a cidade de Assis por cerca de 30 anos. Meu nome é Luiz Carlos de Barros, sou natural da cidade de Florínia, mas me considero assisense de coração. E em relação à história da nossa cidade, da cidade de Assis, faz aí cerca de uns 25 a 30 anos que eu já venho pesquisando, colhendo material, fotos, documentos, ou seja, a gente chama de arquivo iconográfico, de toda a nossa região aqui. São mapas, são documentos, e como disse, fotografias, porque eu acho muito interessante você contar sim a história da cidade, mas você mostrar também como que era antes, como que funcionava todo esse amparato antigamente que a gente fala, né, da colonização aqui da nossa região, com mapas, com fotos e com documentos. Então é muito importante esses arquivos. Hoje eu possuo cerca de uns 20 mil arquivos, né, iconográficos da nossa região, e contando assim o início da nossa história. Eu sempre procuro ir lá atrás, lá no descobrimento do Brasil, né, que seja 1500, sendo que 1580 o rei de Portugal ele faleceu. Então essa nossa região, essa nossa parte aqui do interior do estado de São Paulo, onde nós estamos hoje, nós pertencíamos à Espanha. Isso é um dado muito interessante. Nós éramos espanhóis aqui nessa linha aqui, dado, quem quiser pesquisar, é só procurar ver o Tratado de Tordesilhas, que tem lá a nossa divisão. De lá para cá, muito tempo depois, essas terras voltaram, né, a Portugal, e os primeiros assim visitantes mesmo aqui da nossa região foram os padres jesuítas. Nós tínhamos aqui na beira do rio Paranapanema 2 missões jesuíticas, e que depois foram destruídas, inclusive pelos bandeirantes, né? Temos aqui o mais famoso, que é o Raposo Tavares, que esteve na nossa região. Tanto é que o caminho que ele fazia, né, o caminho que ele fez, tem esse nome da rodovia Raposo Tavares, que é exatamente mais ou menos aí o traçado onde o Raposo Tavares ele se locomovia. Depois, muito tempo depois, já no século, em meados do século XIX, que foi o início aqui da nossa colonização, com a vinda aí dos primeiros moradores. Na verdade, foram os mineiros. Os mineiros migraram para cá em busca de terras, né, em busca de fortuna. Logicamente, aqui eles se depararam com os povos originários, que eram os indígenas, que eram da tribo Caigangue, dos Coroados,
né? São etnias aí que existiam aqui na nossa região antes dos colonizadores. E a gente tem que contar, né, na verdade, a história real. O homem branco, ele se sobrepôs ao indígena e foram tomados as suas terras. Vieram para cá também os padres capuchinos, que construíram uma missão, a maior delas aqui no interior é uma missão aqui na cidade de Campos Novos, que fazia parte da região de Campos Novos, paulista, que é aqui onde é Chaporã, que significa vista bela ou bela vista na língua tupi-guarani. Então aqui nós tínhamos uma missão indígena. Esses índios, eles ficavam nessa missão, né, para se catequizar, né, entre aspas, e nisso os colonizadores iam gradativamente tomando suas terras. Existiam os grileiros, né, para quem não sabe e quem já ouviu falar assim, olha, tem o grileiro daquela terra lá. O grileiro foi assim, antes da Lei de Terras, de 1850, as terras eram devolutas, então tinha que chegava um poceiro lá, ele tomava conta da terra, mas não era dele. Então, para ele provar que essas terras eram dele antes da Lei de Terras, o que eles faziam? Eles tinham que apresentar um documento. Então eles escreviam a punho ou pediam para alguém que tinha uma letra bonita escrever. Eles pegavam esse papel, colocavam numa gaveta, papel branco mesmo, colocavam numa gaveta e enchia de grilo. Esses grilos, então, eles soltavam um excremento dentro dessa gaveta, em cima dos papéis, e também mordiscavam, né, as pontas dos papéis. Então ficava aquela impressão de um papel antigo, um papel velho, que é onde eles usavam assim para, entre aspas, provar, né, que as terras já eram deles, lá de trás, dessa época aqui. E entre outras coisas, né? Na questão dos índios, eram contratados muitos jagunços, na verdade, né? E também para ajudar a acabar com os índios, e gradativamente foi se tomando essas terras. A nossa região só veio a crescer mesmo, a ter uma evolução melhor, foi a partir da estrada de ferro Sorocabana, aqui na nossa região. A gente chama aqui de Alta Sorocabana, acima do Rio do Peixe para lá é a região da Alta Paulista. Então a estrada de ferro Sorocabana, ela chegou mesmo aqui na nossa região em 1912, a partir aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, onde se delineou-se esse caminho da estrada de ferro, que foi construída, né, que foi trazida pelo engenheiro italiano José Giorgi, que além de engenheiro, de empresário, ele também constituiu várias fazendas aqui na região, foi proprietário aqui da fazenda Cardoso de Almeida, e também José Giorgi foi o fundador da empresa de eletricidade Vale Paranapanema, aqui na cidade de Assis. Então, Assis, na verdade, era um ponto assim, no meio do nada. Era uma cidade pequena e ela só cresceu devido à chegada da estrada de ferro. O mesmo não aconteceu com cidades mais antigas, que era Campos Novos, que existente aí por meio até de 1850, 1860, e depois a cidade de Platina. Então, a estrada de ferro não passou nessas cidades, devido a vários fatores, e passou na cidade de Assis, e assim teve a decorrência então da sua primeiro salto assim da sua evolução, do seu desenvolvimento. Até então Assis pertencia a Platina, pertencia a Campos Novos, e aí em 1918 Assis se tornou então município, né? E lógico que a gente conta, por exemplo, o aniversário da nossa cidade, nós contamos no dia 1º de julho de 1905, que foi quando o doador de terras, né, o fundador da cidade de Assis, capitão Francisco de Assis Nogueira, ele fez a doação de 80 alqueires de suas terras à Igreja Católica, para se constituir aqui uma capela, que então mais tarde, em 1915, se tornou paróquia.
Isso também em decorrência, claro, da chegada da ferrovia aqui na nossa região. A ferrovia chegando, ela trouxe engenheiros, trouxe os agrimensores, vários trabalhadores, então isso foi fazendo com que a cidade crescesse. A primeira rua que foi aberta foi a Avenida Rui Barbosa, e ali se constituiu então vários comércios que atendiam aqui também a nossa região. A estrada de ferro chegou aqui exatamente em Assis em 1914, sendo que em 1915 é que foi inaugurado a sua estação com trilhos, porque ela começou a ser construída em 1914, em 1915 ela foi inaugurada com seus trilhos, daqui seguindo para Paraguaçu Paulista e outras cidades da região, até chegar em 1922 no Porto Epitácio. Então, também assim, em 1921 foi construído aqui as oficinas da Estrada de Ferro Sorocabana, onde vieram mais trabalhadores, era um complexo industrial muito grande. Foi fundada, por exemplo, com isso a conhecida Vila Operária, por conta desses funcionários, né? Então, assim, tinha um movimento muito grande aqui na nossa estação. Eu digo assim, a gente prova com documentos e fotos também, aqui foi a entrada do café. Na cidade de Assis, foi a entrada do café. Nessa região, por exemplo, onde a gente vê aqui todo o horto florestal, aquele lugar onde é o bairro do Servinho, era uma fazenda muito grande de café, onde empregavam vários funcionários. Com isso também, com a chegada do café, foram abertas outras fazendas, que aí foi quando veio os imigrantes, né? Vieram os imigrantes italianos, os japoneses. Nós temos aqui na nossa região aqui várias colônias, né? Por exemplo, em 1921 vieram os alemães, que fundaram aqui a nossa colônia rio-grandense. Mais tarde vieram os italianos da cidade de Pedrinhas Paulista, e assim por diante, gradativamente todos vieram para trabalhar na lavoura. Então a história da nossa agricultura em si aqui é muito rica, né? Voltando lá atrás, assim, antes da estrada de ferro Sorocabana, Assis era uma vila, né? Uma vila rural, por exemplo. Então tinha a agricultura de subsistência, tinha alguma plantação de cana-de-açúcar, que se fazia aqui o melado, o açúcar mascavo e a própria pinga, né? A cachaça, né? Naquele tempo não existia a cerveja, esses outros tipos de bebidas aí. Então, aí depois, com a chegada do Estrada de Ferro, logicamente foram formando as grandes fazendas de café aqui na nossa região. Mais tarde veio a cana-de-açúcar, depois veio o algodão. Tivemos uma cultura muito, muito grande aqui, né, nessa questão aí da cultura do algodão também, que empregou muita gente, o trigo, o milho, tanto é que foram instaladas aqui também várias cooperativas, como a cooperativa de Pedrinhas, a Coopermota, a própria cooperativa da colônia rio-grandense e assim por diante. Então a nossa região ela cresceu na agricultura, ela cresceu com a agricultura. Nos anos, a cidade crescendo, nos anos 50, ela deu assim um boom, né, que a gente fala, foi quando a cidade foi asfaltada, teve sua primeira rede de galerias de águas pluviais, foram abertas assim algumas rodovias também, várias estradas que ligaram, fizeram a ligação de outras cidades que compravam no nosso comércio. Foi se construída também aquela ponte que hoje a gente vê ali, que liga o estado de São Paulo ao Paraná. Isso tudo para trazer também gente daquela região, das cidades assim, comprar aqui no nosso comércio. Tudo isso teve essa influência aí, né, de Assis nisso daí. Então nos anos 50 a gente fala assim que foi um pouco assim maior o crescimento aqui da nossa cidade, né? Com algumas indústrias, tinha fábrica de chapéu, muitas lojas que vendiam ternos, né? Que as pessoas antigas usavam muito o terno, o chapéu, o sapato.
É uma coisa assim muito, muito linda, muito diferente, né? Inclusive a Rui Barbosa, a gente chamava assim que tinha o floating, né? Que era onde o pessoal passeava à noite, muitas vezes assim os rapazes de um lado, as moças do outro lado, eles paquerando, era uma coisa muito interessante. A nossa catedral, por exemplo, né, essa catedral atual, ela foi construída pelo Monsenhor Floriano de Oliveira Garcês, né, entre os anos 60 e os anos 70, e hoje também é um cartão postal aqui da nossa cidade, né? De lá para cá vieram várias entidades, vieram várias empresas, supermercados, e hoje a gente fala assim que a nossa cidade, ela é chamada até de cidade fraternal porque ela recebe muito bem as pessoas que vêm de fora aqui, elas são muito bem recebidas. O desenvolvimento de Assis, a partir da construção das ferrovias, fez com que em pouco tempo alcançasse melhorias em vários setores, alavancando também pela disposição e engajamento político dos cidadãos assisenses. Newton Duarte foi político e filho de político que, juntamente com outros atuantes, vislumbrou o progresso da cidade. Meu pai era o presidente da Câmara, no meio de vários senhores que pode dizer que eram muito mais velhos que ele. Meu pai tinha 21 anos de idade. Então, ele sempre gostou disso e meu pai chegou a sair, naquele tempo existia um grupo político, ou você era MDB ou você era Arena. Então você trabalhava em prol daquele movimento que era do tempo de que um torcia para isso, outro torcia para aquilo. Estava na Assembleia Legislativa, fechou a Assembleia e ficou um ano fechado. Meu pai era fiscal de renda. E meu pai não podia voltar para o cargo dele, de fiscal de renda, e nem podia receber como deputado, porque ficou tudo cortado. Então meu pai, para chegar a ser prefeito de Assis, ele teve que disputar várias eleições, que ele disputou uma eleição, perdeu, só para que o grupo não se desunia, era um grupo unido. Aí o meu pai saiu outra vez, perdeu a eleição outra vez, certo? Aí meu pai, como era fiscal de renda, ele tinha um escritório, antes disso trabalhou com o prefeito Tiago Ribeiro, que era dono do escritório, onde é a Renner hoje. Ali era o escritório de contabilidade. Então, vindo disso daí, o meu pai acabou se elegendo deputado estadual. Então aí que começou uma série de trabalhos, mas antes disso, esse grupo político teve a sorte de ter o Jânio Quadros como governador de São Paulo. Então nós, do grupo, éramos ligados ao Jânio, tanto é que o Jânio veio em Assis, o Juscelino Kubitschek, quando foi presidente da República, veio a Assis, para a inauguração da ponte que é Assis-Paraná, a Florinha Paraná, melhor dizendo. Então ali eles acabaram vindo para Assis, porque o aeroporto era aqui. Aí veio o governador do Paraná para cá, veio tal. Então andava pela Avenida Rua. Então com a vinda do Jânio Quadros, como o Zeca se elegeu deputado na época, que fazia parte desse grupo, nós acabamos conquistando muitas coisas para Assis. As conquistas foram o DR, e Assis foi conquistado no governo Jânio. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi conquistada nisso daí. Tanto é que dentro da história da Unesp, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, quem doou o terreno foi o José Santilli Sobrinho, o Zeca Santilli, que a gente falava. Mas como ele era deputado à época, ele teve que passar o terreno para o nome do meu pai e da minha mãe. Foi o meu pai e minha mãe quem fizeram a doação do terreno para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Tanto é que tudo aquilo ali em volta era do Zeca, é da família dele até hoje ainda. Ele era fiscal de renda e como a fiscalização, muitos fiscais de renda, ele poderia ter uma penetração maior e a sua chance de se eleger era maior. E o Rui,
por ser da Arena, ele tinha um capital, coisa que meu pai não tinha. Então, financeiramente, ele tinha um lado dividido aqui em Assis. Então, um lado era tal, o outro lado era tal. Os ferroviários foram muito importantes nas nossas campanhas. O DR de Assis, para vocês terem uma noção, ele foi ganho de uma visita que o Jânio Quadros veio fazer na usina Santa Ida, que era do grupo da empresa Vale Paranapanema, que hoje é Kaiowá, que era em Quatá. E eles têm a fazenda até hoje, que é da família Leuze. Então essa família trouxe o Jânio Quadros para cá. Ele veio para cá para inaugurar a nova usina que eles estavam fazendo em Quatá. E nessa vinda, como o governador veio para cá, foi convidado os prefeitos da região inteira, de vários lugares, para ir lá para fazer pedidos para o governador, que naquela época funcionava assim como funciona até hoje. Quando o governador vem, faz audiência, você faz pedidos. Então esse grupo se sentou-se e o que nós vamos pedir? Nós vamos pedir, nós já tínhamos conseguido com ele a criação da Faculdade de Filosofia e Ciências de Letras, certo? Vamos pedir a criação do DR, porque o DR só tinha em Bauru. Então, foi feito um pedido exclusivo para o prefeito, à época, o Jânio Quadros. Quando chegou a vez de Assis, a comitiva que estava lá, o Tiago Ribeiro, meu pai, o Zeca, aquele pessoal, o que nós vamos pedir? Ele falou, está aqui, governador. Aí ele pegou, olhou. Só isso. Só isso. A criação do DR em Assis, que eu não sei se vocês sabem, o DR de Assis começa em Ibitinga, em Itatinga. Itatinga é perto do pedágio da Castelo Branco de Botucatu, até Quatá. Então veja a extensão, Avaré pertence a Assis, Marília pertence a Assis, tudo pertence a Assis. Você vê que nós conseguimos ganhar. E com isso foi uma briga bonita, porque o Zeca era deputado e com isso ele falou assim, mas vocês só querem isso? Nós só queremos isso. Na volta para cá, o meu pai teve uma ideia de retornar no outro dia cedo para lá. Porque como o meu pai, o Zeca, o pessoal, nós tínhamos uma ligação com o Jânio, entrava no palácio facilmente. Esperaram, quando foi 6 horas da manhã, saíram daqui, foram lá, chegaram lá. O Jânio, quando levantou-se, deu de cara com o grupo de Assis outra vez. Falou, ué, vocês estão fazendo aqui? Ele falou, não, governador, nós queremos o DR de Assis. Ele falou, mas tá aí o pedido. Não, mas não queríamos que o senhor despachasse. Aí ele mandou buscar a pasta dele e escreveu um bilhetinho para o superintendente, né, para o secretário. Quero que crie o DR de Assis, porque Prudente estava disputando, ele ia para Prudente, que é uma cidade muito maior. Aí até o superintendente falou para ele, pô, mas governador, dá para Assis? Falou, é companheiro, nós vamos atender o pedido de Assis e tal, e deu. E não saía aquilo ali, ir para São Paulo outra vez e tal, foi criado o DR de Assis. O meu pai se elegeu prefeito de Assis, o que aconteceu? Ele recebeu um telefonema de um companheiro de loja de maçonaria do Rio de Janeiro, o meu pai era uma pessoa que tinha muita influência, dizendo que ia ter um seminário sobre Vossoroca em Assis, em São Paulo. E que se ele não teria interesse, porque eles sabiam que tinha um buracão, aqui uma Vossoroca muito grande. Aí ele falou assim, mas eu sou do MDB, a Arena não vai autorizar, eu gás o presidente da República, era o regime militar. Aí o que aconteceu? Ele falou, não, faça o seu trabalho, que nós vamos fazer o trabalho por aqui, nós temos como fazer. Mas existia um outro problema maior, qual era? Era a maloca que existia lá dentro, que era do famoso Lucrécio que tinha no passado. Então tinha que desapropriar aquela área lá. Então foi feita essa desapropriação. E aí, quando foi se apresentar o projeto, nesse seminário, qual foi o projeto apresentado que teve? O de Assis, porque ninguém teve, porque meu pai mandou fazer uma maquete, a Faculdade de Engenharia fez uma maquete
muito bonita, e o Instituto de Tecnologia de Pesquisa, com aquele trabalho que fez, serviu como base para mostrar o trabalho das vossorocas. Então você veja que a história é completamente diferente do que falam. O governador, meu pai era muito atuante na política, trouxe o governador Quércia. Aí existia o Hospital Regional de Assis, só o esqueleto dele, ele não tinha nada dentro. Então aí nós nos reunimos através do mesmo grupo político que tem, o prefeito era o Romeu José Bolfarini, que está vivo, pode contar a história. E aí nós conseguimos, com o Quércia, fizemos um levantamento que necessitaria de 600 milhões para equipar o Hospital Regional de Assis. Certo? E o Quércia foi indo, depois de todos aqueles estudos, ele já estava quase que no final do mandato dele. Então ele conseguiu colocar no orçamento esse dinheiro. Aí veio, conseguiu fazer o sucessor, que foi o Fleury, e o Fleury acabou liberando a verba de 600 milhões para Assis, com muito contragosto de muitos, e foi a Prefeitura de Assis que abriu a licitação para a compra dos equipamentos para equipar o Hospital Regional de Assis. A FEMA, que foi uma das grandes coisas que nós temos aqui hoje. Aí a pessoa fala assim, ela contribuiu, poderia ter aumentado na Unesp, seria mais difícil você criar novos cursos pela Unesp, porque você teria que passar por um conselho, que esse conselho estadual é mais complicado quando você vai mexer dentro de um órgão como a Unesp. Então, através de uma lei municipal, foi-se criado a faculdade da FEMA, e essa faculdade se iniciou por cursos menores. E através de uma grande pessoa que passou aí, que a gente não pode deixar de falar, chamava-se Ulisses Guariba, ele foi um dos grandes baluartes de trazer novos cursos para Assis, porque ele foi professor da Unesp, ele trabalhou também na Unesp, ele era ligado ao senador, um senador da República, que ele contribuiu muito para se buscar dentro do Conselho Estadual a aprovação de cursos, e conseguiu-se o curso de medicina para cá. A história de uma cidade se edifica a partir da boa vontade, trabalho e educação. Logo, é importante que o jovem tenha a oportunidade de estudar, especializar-se para que possa ser inserido no mercado de trabalho. Fundada em Assis de 1958, a Faculdade de Ciências e Letras já se preparou para receber e habilitar jovens, formando profissionais que, após, contribuirão para a ascensão de Assis. Vamos recordar com o professor Marcos a história de seu pai, professor da Unesp, Antônio Lázaro de Almeida Prado. Nasci em outubro de 1925, em Piracicaba, uma família bastante humilde, foi assim, uma infância bastante difícil, bastante limitações mesmo. Ele era o último filho vivo de 15, último filho vivo, porque teve uma irmã depois dele que faleceu, mas a minha avó teve não sei quantas gestações ao todo, e ele foi o 15º. Então foi uma vida bastante difícil. Meu avô enfermo, meu avô era cardiopata, então ele teve uma infância difícil. Em um determinado momento, eu não vou precisar, mas eu acho que aos 15 anos possivelmente, ele foi para Campinas no seminário. Então ele era seminarista em Campinas. E ele sempre foi muito inteligente, lia demais e coisa. Então, em um determinado momento, o próprio reitor do seminário disse a ele: Prado, é melhor que você vá para a vida acadêmica, é melhor que você vá, né, para a área de letras. E ele saiu do seminário, 16 para 17 anos. Foi quando ele voltou para Piracicaba e conheceu minha mãe, né? Mas assim, aos 17 anos aconteceram diversos fatos. Ele conheceu minha mãe, perdeu o pai, e foi quando ele ingressou na área de jornalismo. Ele com 17 anos já produzia textos jornalísticos para um jornal de Piracicaba.
Terminando o colegial, foi para São Paulo fazer USP, né? Fez USP e segundo ou terceiro ano ele dava português para italianos que tinham vindo para o Brasil. Ele não tinha nem terminado a faculdade e ele trabalhou tanto na PUC como no Mackenzie com algumas atividades, né? E ele dizia inclusive isso, que o aluno mais novo dele, quando ele dava português para italianos, tinha no mínimo o dobro da idade dele. Ele tinha 20 e poucos anos, né? E dava português para italianos. Ele tinha uma fluência em todas as línguas latinas, conhecia o inglês com uma certa qualidade, conhecia o grego. E o sonho dele era o tupi, a língua indígena, que ele não conseguiu. Mas ele falava com fluidez, né? Inclusive uma vez foi à Itália com a família, minha mãe e alguns amigos, e conversando com o dono de um restaurante, o dono do restaurante não acreditava que ele era brasileiro, porque a fluência dele no italiano era tanta que a pessoa não acreditava que ele era brasileiro. No fim da faculdade, ele atuou na USP, quando surgiu a ideia de criação de um campo isolado da USP no interior do estado. Assis foi o primeiro campo, né? Na época, José Santillo Sobrinho fez essa intermediação junto ao governo do estado e veio para cá. Então vieram os grandes bambambãs da época, né? E a Unesp não tinha campus, o prédio de Santa Maria foi emprestado, locado para que eles tivessem curso de letras, faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, né? Então, por alguns anos, eles usaram parte do seminário Santa Maria, e enquanto se construía um prédio próprio para a Unesp, que fica lá no fim da Dom Antônio, né? E, inclusive, quando da ideia desse prédio, meu pai comprou um terreno na Santa Cecília, e as pessoas diziam: Prado, você é louco, Prado, como você vai comprar um terreno numa área tão isolada assim, né? E ele construiu uma das primeiras casas do bairro, ativamente da construção da igreja da Santa Cecília. Ele era da comissão de construção, né? E então trabalhamos, né? Nós crianças, nossos filhos, participamos desses eventos fortes, né? No sentido da construção da igreja da Santa Cecília. E aí sim, com a conclusão do prédio, né, que era o prédio principal, então transferiu-os para lá, e depois, claro, vieram diversos outros prédios, né? O primeiro prédio, depois veio lá no fundo da psicologia e biblioteca, depois foi se ampliando o campus, né? E nós passamos assim ativamente a nossa infância lá na Unesp, né? Primeiro porque nós íamos buscá-lo no fim da tarde, então a gente ficava lá no meio do estacionamento, no meio daquelas árvores todas, vendo ele ministrar a aula dele. Assis colaborou muito com a Voz da Terra, como jornalista, mas assim como colaborador apenas. E na Difusora também, havia um jornal do meio-dia, Rotativa Sonora, alguma coisa assim, em que ele fazia os comentários políticos, comentários os mais diversos possíveis, né? E claro, poeta, não deixava de escrever um poema, todo dia escrevia poema para a musa dele. Quem era a musa dele? Minha mãe, óbvio. E com a morte dela, ele sofreu tanto e todo dia ele esperava o reencontro, né? Inclusive, tem um poema dele que dizia, como é a história? Se eu tiver que partir, que seja à noite, né? E ele partiu à noite, mas assim, ele sofria a cada dia a ausência dela. Tinha um professor, um holandês, inclusive é padrinho do meu irmão Marcelo, já vou lembrar o nome. Veio o Soares Amora, o Antônio Cândido, que é amigo dele lá de Piracicaba. O Antônio Cândido tinha um pouco mais de idade, e uma vez em Piracicaba conheceu meu pai, porque meu pai não é um ativo, não era um agitador, ele era muito ativo na questão política, social, aos 17 anos, né? E então
o Antônio Cândido veio para cá. Becelaar, eu não vou lembrar o nome todo dele, Van de Becelaar, que era um holandês que veio também na fundação, inclusive padrinho do Marcelo, meu irmão, né? Então, foram, na verdade, autoridades da educação vieram para cá fundar, né, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis. Passado alguns anos, todos foram convidados para retornar à USP. E todos foram. Só ele que não quis, achava melhor manter-se no interior do estado, com 7 filhos, ele optou por manter-se aqui, né? Manteve-se nativo aqui, até a sua aposentadoria. Claro que indo muito à USP para trabalhos e coisa e tal. No momento, já com os polos regionais da USP, que viraram Unesp, na verdade, antigamente era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, aí foram criando diversos campos da Unesp, né? Universidade do Estado de São Paulo. E num determinado momento foram tirando cursos de Assis e levando para Marília. Inclusive o curso de psicologia eles queriam levar embora. O curso de psicologia queriam levar embora e o reitor não imaginava, em momento algum, que meu pai tivesse todas as graduações possíveis e necessárias. Então, numa noite, o diretor da época ligou para ele e falou: Prado, nós precisamos que você assuma o departamento de psicologia. Mas como assim? Eu não sou da psicologia. Eu falei: não, Prado, só você que tem todas as titulações necessárias para assumir a psicologia. E aí ele assumiu o departamento de psicologia e a psicologia não foi embora, como alguns outros cursos foram para Marília, né? Então ele tinha uma jornada completa como professor, ele foi vice-diretor da Unesp, atuou como diretor em alguns momentos, e ele era chefe do departamento de psicologia para que o curso de psicologia não fosse embora de Assis. Ele abria 4, 5, 6 livros e ele lia de forma intercalada, cansava de um, abria o outro e tal, e concatenava essas informações e com a mesma qualidade de quem lê um único livro. E era louco, ele pegava um livro de 400, 500 páginas e lia num dia, né? E fazia isso, que é bastante curioso. Então abria 2, 3... E ele lia livros nas mais diversas versões. Então ele lia um livro, passava um tempo, comprava o mesmo livro, numa outra tradução, e fazia leitura nova. Então ele tinha diversas versões, diversas traduções do mesmo livro, né? Eles viviam um casamento lindo. Hoje não se vê um casamento da forma como que eles viveram, né? São poucas as pessoas. E eram apaixonados. E ele fazia poemas para ela a vida toda. E assim, cada um dos filhos, cada um dos netos, ao nascer, ele fazia um poema próprio. Se eu tiver que partir, que seja à noite, quando ainda restam a esperança e o anseio de cedo reencontrar-me nos teus sonhos. Se eu tiver que partir, que seja à noite. De noite, tu dirás que apenas durmo, que após rápido sono, curta ausência, hei de voltar para o marcado encontro. Se eu tiver que partir, que seja à noite. De dia não será, porque de dia sabemos que o navio parte e não volta. Se eu tiver que partir, que seja à noite. Então, tu poderás fechar-me os olhos, beijar-me o rosto, minha doce amada, porque te deixarei somente à noite. A FEMA, Fundação Educacional do Município de Assis, também tem se empenhado no processo de formação de cidadãos assisenses e da nossa região. A FEMA foi criada por uma lei municipal em 1985, tá? E aí quando ela foi criada, eles fizeram a estruturação inicial dela. Em 1988 eu entrei na FEMA. Teve um concurso público para a área de programação, desenvolvimento de software, e eu entrei e estou aqui desde então. Bom, quando a FEMA foi criada, ela foi criada com 2 cursos universitários. O curso de processamento de dados e o curso de ciências com habilitação em matemática. E o primeiro vestibular ele foi feito em dezembro de 88, para a primeira turma começar
em fevereiro de 89. Tá? Nós tivemos um vestibular com uma concorrência muito alta, porque até então não existia cursos na área de tecnologia na nossa região, né? Foi o primeiro curso aqui, então foi uma concorrência bem acirrada, inclusive. E aí então nós começamos o primeiro curso em fevereiro de 89, o curso de Ciências com habilitação em Matemática e o curso de Tecnologia em Processamento de Dados. Bom, aí esses cursos começaram, né? Aí foi ano após ano, né? E aí depois de alguns anos, aí a FEMA começou a realizar o processo para a criação de outros cursos, né? Aí outros cursos foram criados, né? De tal forma que depois aí de aproximadamente 10 ou 12 anos, a gente já tinha vários cursos aqui, como por exemplo, administração, química industrial, jornalismo, propaganda e publicidade, entrou o curso de direito e entrou o curso também de ciência da computação, né? Então vários cursos foram criados, né? Depois o curso de processamento de dados ele foi remodelado e aí ele foi transformado no curso de análise e desenvolvimento de sistemas e nós estamos aí com esses cursos. A FEMA é muito forte na área de tecnologia da informação, né? Mas também é muito forte também nos outros cursos, né? Estou falando especificamente na tecnologia da informação, que é a área onde eu atuo. O público-alvo são os estudantes da nossa região. Tá? Então aqui nós temos alunos de toda a micro-região de Assis, né? Que envolve aí praticamente os municípios do CIVAP, né? Temos também, hoje a FEMA tem o curso de medicina, né? Já tem aí 6 ou 7 anos já que tem o curso de medicina. Então o curso de medicina tem alunos de todo o Brasil, né, de praticamente muitos estados da região sul, sul, centro-oeste, nordeste, sudeste em geral, né? Então é um curso que tem alunos de toda a parte do Brasil, mas os demais cursos sim, são cursos que o público-alvo são os alunos da nossa região. Hoje, o Parque Ecológico João Domingos Coelho, tradicional Parque Buracão, tem uma área verde preservada, com espaço de lazer e também 2 arquivos históricos importantes. O Museu de Arte Primitiva de Assis, construído na década de 1990, preserva aproximadamente 1.500 obras. São pinturas e esculturas focadas na arte popular, conhecida como arte primitiva. Este é o segundo museu de arte primitiva mais importante de nosso país e também é reconhecido internacionalmente. Possui em seu acervo obras de grandes artistas como Djanira, Valdomiro de Deus, Heitor dos Prazeres, Antônio Poteiro, dentre outros. E, claro, as pinturas do nosso artista local de grande renome, que é Sebastião Teodoro Paulino da Silva, conhecido popularmente como Ranchinho. O Museu da Agricultura, também situado no Parque Ecológico, fundado em setembro deste ano, foi organizado pelo escritor Luiz Carlos de Barros com o apoio do secretário da Cultura, Emerson Gonçalves. Nele, há exposição de vários equipamentos relacionados à agricultura, doados pelas famílias que fizeram história em nossa região.
outros patrimônios de nossa cidade. Memorial dos Pracinhas e Praça Arlindo Luz, Casa de Taipa, Biblioteca, Teatro Municipal Padre Enzo Ticinelli, construído na década de 40 e ainda hoje mantém suas características originais.